Mortalium Animas, Papa Pio XI, sobre a promoção da verdadeira unidade de religião. Carta encíclica aos reverendíssimos senhores padres, patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários dos lugares em paz e união com a sé apostólica. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Número 1. Ânsia universal de paz e fraternidade. Talvez jamais em uma outra época os espíritos dos mortais foram tomados por um tão grande desejo daquela fraterna amizade, pela qual, em razão da unidade e identidade de natureza, somos estreitados e unidos entre nós, amizade esta que deve ser robustecida e orientada para o bem comum da sociedade humana, quanto vemos ter acontecido nesses nossos tempos. Pois, embora as nações ainda não usufruam plenamente dos benefícios da paz, antes, pelo contrário, em alguns lugares, antigas e novas discórdias vão explodir em sedições e em conflitos civis. Como não é possível, entretanto, que muitas controvérsias sobre a tranquilidade e a prosperidade dos povos sejam resolvidas sem que exista a concórdia quanto à ação e às obras dos que governam as cidades e administram seus negócios, compreende-se facilmente, tanto mais que já ninguém discorda da unidade do gênero humano, porque, estimulados por essa irmandade universal, também muitos desejam que os vários povos cada dia se unam mais estreitamente. 2. A fraternidade na religião. Congressos ecumênicos. Entretanto, alguns lutam por realizar coisa não dissemelhante quanto à ordenação da lei nova trazida por Cristo nosso Senhor, pois tendo como certo que rarissimamente se encontram homens privados de todo sentimento religioso, por isso parece, passaram a ter esperança de que, sem dificuldade, ocorrerá que os povos, embora cada um sustente sentença diferente sobre as coisas divinas, concordarão fraternalmente na profissão de algumas doutrinas, como que em um fundamento comum da vida espiritual. Por isto, costumam realizar por si mesmo convenções, assembleias e pregações com não medíocre frequência de ouvintes. Para elas convocam para debates promiscuamente a todos, pagãos de todas as espécies, fiéis de Cristo, os que infelizmente se afastaram de Cristo e os que obstinada e pertinazmente contradizem a sua natureza divina e a sua missão. 3. Os católicos não podem aprová-lo. Sem dúvida, esses esforços não podem de modo algum ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas e louváveis, pois, embora não de uma única maneira, elas alargam e significam de modo igual aquele sentido ingênito e nativo em nós, pelo qual somos levados para Deus e reconhecemos obsequiosamente o seu império. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem esta opinião, pervertendo o conceito da verdadeira religião. Eles repudiam-na e gradualmente inclinam-se para o chamado naturalismo e para o ateísmo. Daí, segue-se claramente que quem concorda com os que pensam e empreendem tais coisas afasta-se inteiramente da religião divinamente revelada. 4. Outro erro. A união de todos os cristãos. Argumentos falazes. Entretanto, quando se trata de promover a unidade entre todos os cristãos, alguns são enganados mais facilmente por uma disfarçada aparência do que seja reto. Acaso não é justo e de acordo com o dever, costumam repetir a miúde, que todos os que invocam o nome de Cristo se abstenham de recriminações mútuas e sejam finalmente unidos por mútua caridade? Acaso alguém ousaria afirmar que ama a Cristo se, na medida de suas forças, não procura realizar as coisas que ele desejou? Ele que rogou ao Pai para que seus discípulos fossem um. João 17, versículo 21. Acaso não quis o mesmo Cristo que seus discípulos fossem identificados por este
como que sinal e fossem por ele distinguidos dos demais, a saber se mutuamente se amassem. Todos conhecerão que sois meus discípulos nisso, se tiverdes amor um pelo outro. João, capítulo 13, versículo 35. Oxalá todos os cristãos fossem um, acrescentam, eles poderiam repelir muito melhor a peste da impiedade que cada dia mais se alastra e se expande e se ordena ao enfraquecimento do Evangelho. 5. Debaixo desses argumentos se oculta um erro gravíssimo. Os chamados pancristãos espalham e insuflam estas e outras coisas da mesma espécie, e eles estão tão longe de serem poucos e raros, mas ao contrário, cresceram em fileiras compactas e uniram-se em sociedades largamente difundidas, as quais, embora, sobre coisas de fé, cada um esteja imbuído de uma doutrina diferente, são, as mais das vezes, dirigidas por acatólicos. Essa iniciativa é promovida de modo tão ativo que, de muitos modos, consegue para si a adesão do cidadão e arrebata e alicia os espíritos, mesmo de muitos católicos, pela esperança de realizar uma união que parecia de acordo com os desejos da Santa Mãe, a Igreja, para quem realmente nada é tão antigo quanto o reconvocar e o reconduzir os filhos desviados para o seu grêmio. Na verdade, sob os atrativos e os afagos destas palavras, oculta-se um gravíssimo erro, pelo qual são totalmente destruídos os fundamentos da fé. 6. A verdadeira norma nessa matéria. Advertidos, pois, pela consciência do dever apostólico, para que não permitamos que o rebanho do Senhor seja envolvido pela nocividade dessas falácias, apelamos, veneráveis irmãos, para o vosso empenho na precaução contra este mal. Confiamos que pelas palavras e escritos de cada um de vós poderemos atingir mais facilmente o povo e que os princípios e argumentos que a seguir proporemos sejam entendidos por ele, pois, por meio deles, os católicos devem saber o que devem pensar e praticar, dado que se trata de iniciativas que dizem respeito a eles, para unir de qualquer maneira em um só corpo os que se denominam cristãos. 7. Só uma religião pode ser verdadeira, a revelada por Deus. Fomos criados por Deus, Criador de todas as coisas, para esse fim, conhecê-lo e servi-lo. O nosso Criador possui, portanto, pleno direito de ser servido. Por certo, poderia Deus ter estabelecido apenas uma lei da natureza para o governo do homem. Ele, ao criá-lo, gravou-a em seu espírito e poderia, portanto, a partir daí governar os seus novos atos pela providência ordinária dessa mesma lei. Mas preferiu dar preceitos aos quais nós obedecêssemos e no decurso dos tempos, desde os começos do gênero humano até a vinda e a pregação de Jesus Cristo. Ele próprio ensinou ao homem naturalmente dotado de razão os deveres que dele seriam exigidos para com o Criador. Em muitos lugares e de muitos modos antigamente falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nesses dias, falou-nos por seu Filho. Hebreus 1, versículo 1 e seguintes. Está, portanto, claro que a religião verdadeira não pode ser outra senão a que se funda na palavra revelada por Deus, começando a ser feita desde o princípio. Essa revelação prosseguiu sob a lei antiga e o próprio Cristo completou-a sob a nova lei. Portanto, se Deus falou, e comprova-se pela fé histórica ter ele realmente falado, não há quem não veja ser o dever do homem acreditar de modo absoluto em Deus que se revela e obedecer integralmente a Deus que impera. Mas, para a glória de Deus e para a nossa salvação, em relação a uma coisa e outra, o Filho unigênito de Deus instituiu na terra a sua igreja. 8. A única religião revelada é a Igreja Católica. Acreditamos, pois, que os que se afirmam serem cristãos não possam fazê-lo sem crer que uma igreja, e uma só, foi fundada por Cristo. Mas, se indaga, além disso, qual deva ser ela pela vontade do seu autor, já não estão todos em consenso. Assim, por exemplo, muitíssimos desses negam a necessidade da Igreja de Cristo ser visível e perceptível, pelo menos na medida em que deva aparecer como um corpo único de fiéis, concordes em uma só e mesma doutrina, sob um só magistério e um só regime. Mas, pelo contrário,
julgam que a igreja perceptível e visível é uma federação de várias comunidades cristãs, embora aderentes cada uma delas a doutrinas opostas entre si. Entretanto, Cristo Senhor instituiu a sua igreja como uma sociedade perfeita de natureza externa e perceptível pelos sentidos, a qual, nos tempos futuros, prosseguiria a obra da reparação do gênero humano pela regência de uma só cabeça. Mateus 16, versículo 18 e seguintes, Lucas 22, versículo 32, João 21, versículos de 15 a 17. Pelo magistério de uma voz viva, Marcos capítulo 16, versículo 15, e pela dispensação dos sacramentos, fonte da graça celeste. João capítulo 3, versículo 5, capítulo 6, versículos 48 e 50, capítulo 20, versículos 22 e seguintes, conforme Mateus capítulo 18, versículo 18 e outros. Por esse motivo, por comparações, afirmou-a semelhante a um reino, Mateus 13, a uma casa, Mateus 16, versículo 18, a um redil de ovelhas, João capítulo 10, versículo 16, e a um rebanho, João capítulo 21, de 15 a 17. Esta igreja, fundada de modo tão admirável, ao lhe serem retirados o seu fundador e os apóstolos, que por primeiro a propagaram em razão da morte deles, não poderia cessar de existir e ser extinta, uma vez que ela era aquela a quem, sem nenhuma discriminação quanto a lugares e a tempos, fora dado o preceito de conduzir todos os homens à salvação eterna. E depois, ensinai a todos os povos. Mateus 28, versículo 19. Acaso faltaria à igreja algo quanto à virtude e eficácia no cumprimento perene desse munus, quando o próprio Cristo solenemente prometeu estar sempre presente a ela? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Deste modo, não pode ocorrer que a Igreja de Cristo não exista hoje e em todo o tempo, e também que ela não exista hoje em todo o tempo, e também que ela não exista como inteiramente a mesma que existiu à época dos apóstolos, a não ser que desejemos afirmar que Cristo Senhor ou não cumpriu o que propôs, ou que errou ao afirmar que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Mateus 16, versículo 18. 9. Um erro capital do movimento ecumênico na pretendida união das igrejas cristãs. Ocorre-nos dever esclarecer e afastar aqui certa opinião falsa, da qual parece depender toda esta questão e proceder essa multiplicação e conspiração dos não católicos que, como dissemos, trabalham pela união das igrejas cristãs. Os autores desta opinião acostumaram-se a citar quase indefinidamente a Cristo dizendo: para que todos sejam um, haverá um só rebanho e um só pastor. João 27, versículo 21, João 10, versículo 16. Fazem-no, todavia, de modo que, por essas palavras, queriam significar um desejo e uma prece de Cristo ainda carente de seu efeito, pois opinam: a unidade de fé e de regime distinto da verdadeira e única Igreja de Cristo quase nunca existiu até hoje, e nem hoje existe, que ela pode sem dúvida ser desejada e talvez realizar-se alguma vez por uma inclinação comum das vontades, mas que, entre mentes, deve existir apenas uma fictícia unidade. Acrescentam que a igreja é por si mesma, por natureza, dividida em partes, isto é, que ela consta de muitas igrejas ou comunidades particulares, as quais, ainda separadas, embora possuam alguns capítulos comuns de doutrina, discordam todavia dos demais, que cada uma delas possui os mesmos direitos, que no máximo a igreja foi única e una da época apostólica até os primeiros concílios ecumênicos. Assim dizem, é necessário colocar de lado e afastar as controvérsias e as antiquíssimas variedades de sentenças que até hoje impedem a unidade do nome cristão e, quanto às outras doutrinas, elaborar e propor uma certa lei comum de crer em cuja profissão de fé todos se conheçam e se sintam como irmãos, pois se as múltiplas igrejas e comunidades forem unidas por um certo pacto, existiria já a condição para que todos os progressos da impiedade fossem futuramente impedidos de modo sólido e frutuoso. Estas são, veneráveis irmãs, as afirmações comuns. Existem, contudo, os que estabelecem e concedem
que o chamado protestantismo, de modo bastante inconsiderado, deixou de lado certos capítulos da fé e alguns ritos do culto exterior, sem dúvida gratos e úteis, que, pelo contrário, a Igreja Romana ainda conserva. Mas, de imediato acrescentam que esta mesma Igreja também agiu mal, corrompendo a religião primitiva por algumas doutrinas alheias e repugnantes ao Evangelho, propondo acréscimos para serem cridos. Enumeram como principal entre estes o que versa sobre o primado de jurisdição atribuído a Pedro e a seus sucessores na Sé Romana. Entre os que assim pensam, embora não sejam muitos, estão os que indulgentemente atribuem ao pontífice romano um primado de honra ou de certa jurisdição e poder, que, entretanto, julgam procedente não do direito divino, mas de certo consenso dos fiéis. Chegam outros ao ponto de, por seus conselhos, que direis serem furtacores, quererem presidir o próprio pontífice. E se é possível encontrar muitos não católicos pregando a boca cheia a união fraterna em Jesus Cristo, entretanto, não encontrareis a nenhum deles em cujos pensamentos esteja a submissão e a obediência ao vigário de Jesus Cristo, enquanto docente ou enquanto governante. Afirmam eles que tratam de bom grado com a Igreja Romana, mas com igualdade de direitos, isso é, iguais com um igual. Mas, se pudessem fazê-lo, não parece existir dúvida de que agiriam com a intenção de que, por um pacto que talvez se ajustasse, não fossem coagidos a afastarem-se daquelas opiniões que são causa pela qual ainda vagueiem e errem fora do único aprisco de Cristo. 10. A Igreja Católica não pode participar de semelhantes reuniões. Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé não pode, de modo algum, participar de suas assembleias e que, aos católicos, de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para essas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade a uma falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. 11. A verdade revelada não admite transações. Acaso poderemos tolerar, o que seria bastante iníquo, que a verdade e, em especial, a revelada, seja diminuída através de pactuações? No caso presente, trata-se da verdade revelada que deve ser defendida. Se Jesus Cristo enviou os apóstolos a todo mundo, a todos os povos que deviam ser instruídos na fé evangélica e para que não errassem em nada, quis que anteriormente lhes fosse ensinada toda a verdade pelo Espírito Santo. Acaso essa doutrina dos apóstolos faltou inteiramente ou foi alguma vez perturbada na igreja em que o próprio Deus está presente como regente e guardião? Se nosso Redentor promulgou claramente o seu Evangelho, não apenas para os tempos apostólicos, mas também para pertencer às futuras épocas, o objeto da fé pode tornar-se de tal modo obscuro e incerto que hoje seja necessário tolerar opiniões, pelo menos contrárias entre si? Se isso fosse verdade, dever-se igualmente dizer que o Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, que a perpétua permanência dele na igreja e que, também, pela própria pregação de Cristo, já perderam, desde muitos séculos, toda a eficácia e utilidade. Afirmar isto é, sem dúvida, blasfemo. 12. A Igreja Católica, depositária infalível da verdade. Quando o Filho unigênito de Deus ordenou aos seus enviados que ensinassem a todos os povos, vinculou então todos os homens pelo dever de crer nas coisas que lhes fossem anunciadas pela testemunha pré-ordenadas por Deus. Atos 10, versículo 41. Entretanto, um e outro preceito de Cristo, o de ensinar e o de crer na consecução da salvação eterna, que não podem deixar de ser cumpridos, não poderiam ser entendidos a não ser que a Igreja proponha de modo íntegro e claro a doutrina evangélica e que, ao propô-la, seja imune a qualquer perigo de errar. Afastam-se igualmente do caminho os que julgam que o depósito da verdade existe realmente na Terra, mas que é necessário um trabalho difícil, com tão longos estudos e disputas para encontrá-lo e possuí-lo, que a vida dos homens seja apenas suficiente para isso, como se Deus, benigníssimo, tivesse falado pelos profetas e pelo seu unigênito para que apenas uns poucos, estes mesmos já avançados em idade, aprendessem perfeitamente as coisas que por eles revelou, e não para que preceituasse uma doutrina de fé e de costumes pela qual, em todo o decurso de sua vida mortal, o homem fosse regido. 13. Sem fé
não há verdadeira caridade. Esses pancristãos, que empenham seu espírito na união das igrejas, pareceriam seguir, por certo, o nobilíssimo conselho da caridade que deve ser promovido entre os cristãos. Mas, dado que a caridade se desvia em detrimento da fé, o que pode ser feito? Ninguém ignora, por certo, que o próprio João, o apóstolo da caridade, que em seu evangelho parece ter manifestado os segredos do coração sacratíssimo de Jesus e que permanentemente costumavas inculcar à memória dos seus o mandamento novo: amai-vos uns aos outros. Vetou inteiramente até mesmo manter relações com os que professavam de forma não íntegra e incorrupta a doutrina de Cristo. Se alguém vem a nós e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem digais a ele uma saudação. 2 João 10. Pelo que, como a caridade se apoia na fé íntegra e sincera, como que em um fundamento, então é necessário unir os discípulos de Cristo pela unidade de fé e no vínculo principal. 14. União irracional. Assim, de que vale escogitar o espírito uma certa federação cristã, na qual, ao ingressar, ou então quando se tratar do objeto da fé, cada qual retém a sua maneira de pensar e de sentir, embora ela seja repugnante às opiniões dos outros? E de que modo pedimos que participem de um só mesmo conselho homens que se distanciam por sentenças contrárias, como, por exemplo, os que afirmam e os que negam ser a sagrada tradição uma fonte genuína da revelação divina? Como os que adoram a Cristo realmente presente na Santíssima Eucaristia por aquela admirável conversão do pão e do vinho que se chama transubstanciação, e os que afirmam que somente pela fé ou por sinal em virtude do sacramento aí está presente o corpo de Cristo? Como os que reconhecem nela a natureza do sacrifício e a do sacramento e os que dizem que ela não é senão a memória ou comemoração da ceia do Senhor? Como os que creem ser bom e útil invocar súplice os santos que reinam junto de Cristo, Maria, Mãe de Deus, em primeiro lugar, e tributar veneração às suas imagens, e os que contestam que não pode ser admitido semelhante culto por ser contrário à honra de Jesus Cristo, único mediador de Deus e dos homens? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 15. Princípio até o indiferentismo e o modernismo. Não sabemos, pois, como por essa grande divergência de opiniões seja defendida o caminho para a realização da unidade da Igreja. Ela não pode resultar senão de um só magistério, de uma só lei de crer, de uma só fé entre os cristãos. Sabemos, entretanto, gerar-se facilmente daí um degrau para a negligência com a religião, ou o indiferentismo, e para o denominado modernismo. Os que foram miseravelmente infeccionados por ele defendem que não é absoluta, mas relativa à verdade revelada. Isso é, de acordo com as múltiplas necessidades dos tempos e dos lugares, e com as várias inclinações dos espíritos, uma vez que ela não estaria limitada por uma revelação imutável, mas seria tal que se adaptaria à vida dos homens. Além disso, com relação às coisas que devem ser cridas, não é lícito utilizar-se de modo algum daquela discriminação que houveram por bem introduzir os que denominam capítulos fundamentais e capítulos não fundamentais da fé, como se uns devessem ser recebidos por todos e, com relação aos outros, pudesse ser permitido o assentimento livre dos fiéis. A virtude sobrenatural da fé possui como causa formal a autoridade de Deus revelante e não pode sofrer nenhuma distinção como esta. Por isso, todos os que são verdadeiramente de Cristo consagram, por exemplo, ao mistério da augusta Trindade a mesma fé que possuem em relação ao dogma da Mãe de Deus concebida sem a mancha original, e não possuem igualmente uma fé diferente com relação à encarnação do Senhor e ao magistério infalível do Pontífice Romano, no sentido definido pelo Concílio Ecumênico Vaticano. Nem se pode definir que a verdade que a Igreja, através de solenes decretos, sancionou e definiu em outras épocas, pelo menos as proximamente superiores, não sejam por esse motivo igualmente certas e nem devam ser igualmente acreditadas. Acaso não foram todas elas reveladas por Deus? Pois o magistério da Igreja, por decisão divina, foi constituído na terra para que as doutrinas reveladas não só permanecessem incólumes perpetuamente,
mas também para que fossem levadas ao conhecimento dos homens de um modo mais fácil e seguro. E embora seja ele diariamente exercido pelo pontífice romano e pelos bispos em união com ele, todavia ele se completa pela tarefa de agir no momento oportuno, definindo algo por meio de solenes ritos e decretos. Se alguma vez for necessário opor-se aos erros ou impugnações dos hereges de um modo mais eficiente ou imprimir nas mentes dos fiéis capítulos da doutrina sagrada expostos de modo mais claro e pormenorizado. Por esse uso extraordinário do magistério, nenhuma invenção é introduzida e nenhuma coisa nova é acrescentada à soma de verdades que, estando contidas, pelo menos implicitamente, no depósito da revelação, foram divinamente entregues à Igreja, mas são declaradas coisas que, para muitos talvez, ainda poderiam parecer obscuras, ou são estabelecidas coisas que devem ser mantidas sobre a fé e que antes eram por alguns colocados sob controvérsia. 16. A única maneira de unir todos os cristãos. Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão pela qual esta Sé Apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes às reuniões de não católicos, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno aos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Dizemos a única verdadeira Igreja de Cristo, sem dúvida, ela é a todos manifesta e, pela vontade de seu autor, ela perpetuamente permanecerá tal qual ele próprio a instituiu para a salvação de todos. Pois a mística esposa de Cristo jamais se contaminou com o decurso dos séculos, nem em época alguma poderá ser contaminada, como Cipriano o atesta. A esposa de Cristo não pode ser adulterada, ela é incorrupta e pudica. Ela conhece uma só casa e guarda com casto pudor a santidade de um só cubículo. E mesmo Santo Mártir, com direito e com razão, grandemente se admirava de que pudesse alguém acreditar que esta unidade que procede da firmeza de Deus pudesse cindir-se e ser quebrada na Igreja pelo divórcio de vontades em conflito. Portanto, dado que o corpo místico de Cristo, isto é, a Igreja, é um só, 1 Coríntios 12, versículo 12, compacto e conexo, Efésios 4, versículo 15, a semelhança de seu corpo físico, seria inépcia e estultícia afirmar alguém que ele pode constar de membros desunidos e separados. Quem, pois, não estiver unido com ele, não é membro seu, nem está unido à cabeça, Cristo. Efésios 5, versículo 30. 17. A obediência ao Romano Pontífice. Mas ninguém está nesta única Igreja de Cristo, e ninguém nela permanece a não ser que, obedecendo, reconheça e acate o poder de Pedro e de seus sucessores legítimos. Por acaso os antepassados dos enredados pelos erros de Fócio e dos reformadores não estiveram unidos ao bispo de Roma, ao pastor supremo das almas? Ai, os filhos afastaram-se da casa paterna. Todavia ela não foi feita em pedaços e nem foi destruída por isso, uma vez que estava arrimada na perene proteção de Deus. Retornem, pois, eles ao Pai comum, que, esquecido das injúrias antes gravadas a fogo contra a Sé Apostólica, recebê-los-á com máximo amor. Pois se, como repetem frequentemente, desejam unir-se conosco e com os nossos, por que não se apressam em entrar na Igreja, mãe e mestra de todos os fiéis de Cristo? Escutem a Lactâncio chamando a miúde. Só a Igreja Católica é a que retém o verdadeiro culto. Aqui está a fonte da verdade. Este é o domicílio da fé. Esse é o templo de Deus. Se alguém não entrar por ele, ou se alguém dele sair, está fora da esperança de vida e salvação. É necessário que ninguém se afague a si mesmo com uma pertinácia nas disputas, pois trata-se da vida e da salvação que, a não ser que seja provida de um modo cauteloso e diligente, estará perdida e extinta. 18. Apelo a seitas dissidentes. Aproximem-se, portanto, os filhos dissidentes da Sé Apostólica, estabelecida nessa cidade que os príncipes dos apóstolos Pedro e Paulo consagraram com seu sangue. Daquela sede dizemos que é raiz e matriz da Igreja Católica, não com o objetivo e a esperança de que a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade,
1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, renuncie à integridade da fé e tolere os próprios erros deles, mas pelo contrário, para que se entreguem ao seu magistério e regime. Oxalá auspiciosamente ocorra para nós isto que não ocorreu ainda para tantos dos nossos muitos predecessores, a fim de que possamos abraçar com espírito fraterno os filhos que nos é doloroso estejam de nós separados por uma perniciosa dissensão. Prece a nosso Senhor e a Nossa Senhora. Oxalá Deus, Senhor nosso, que quer salvar todos os homens e que eles venham ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, nos ouça suplicando fortemente para que ele se digne chamar a unidade da Igreja de todos os errantes. Nessa questão aqui, sem dúvida gravíssima, utilizamos e queremos que seja utilizada como intercessora a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Graça Divina, vencedora de todas as heresias e auxílio dos cristãos, para que ela peça, para o quanto antes, a chegada daquele dia tão desejado por nós, em que todos os homens escutem a voz do seu Filho Divino, conservando a unidade de espírito em um vínculo de paz. Efésios 4, versículo 3. Conclusão e bênção apostólica. Compreendeis, veneráveis irmãos, o quanto desejamos isto e queremos que o saibam os nossos filhos, não só todos os do mundo católico, mas também os que de nós dissentem. Estes, se implorarem em prece humilde as luzes do céu, por certo reconhecerão a única verdadeira Igreja de Jesus Cristo e, por fim, nela tendo entrado, estarão unidos conosco em perfeita caridade. No aguardo deste fato, como auspício dos dons de Deus e como testemunho de nossa paterna benevolência, concedemos muito cordialmente a vós, veneráveis irmãos, e a vosso clero e o povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 6 de janeiro, no ano de 1928, festa da Epifania de Jesus Cristo, nosso Senhor, 6º ano de nosso pontificado. Papa Pio XI.